Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael 47 de volta com mais um boletim informativo de fevereiro de 2026. Então, só lembrando que é um documento que você pode acessar com informações da atualização do projeto e com informações gerais sobre o RPG Next. Esse documento da versão de hoje está com 50 páginas. Tem bastante coisa registrada, facilita para quem quiser dar uma olhada geral. Basta acessar bit.ly com y, bit.ly/boletim informativo RPG Next. Só que aí você separa cada palavra por um tracinho, tá bom? Então, claro, eu não vou ler o documento inteiro, as 50 páginas aqui, mas vou trazer as informações atualizadas. E aí, se você tiver interesse em ver as outras informações, acesse o documento do Google Docs. Então, eu vou atualizar aqui você dos podcasts do último mês. Vou atualizar você das assinaturas que a gente fez. Umas assinaturas, a gente teve que cancelar algumas assinaturas, já explico. E depois, lá no final, as recompensas e sorteios para quem apoia o projeto no apoia.se/rpgnext. Beleza? Então, correndo o documento, eu vou passando aqui, só vou falando, né? A gente passa pela lista de redes sociais e canais do RPG Next que tem, com vários links que você pode clicar para acessar. E aí logo na página 3 chega então nos podcasts do último mês. A gente, como houve, né, uma virada do mês de dezembro para janeiro, a gente teve um recesso, uma queda na produção, a gente teve uma compensação de episódios extras de Natal, especial de Natal, e aí o mês o ano começou um pouco mais tarde, né, pra gente, ali mais pra frente, ali pro meio de janeiro de 2026. Então a gente iniciou o mês de janeiro com a publicação de mais um episódio da aventura Caravana para Em Arris. Eu estou sempre ouvindo os episódios atrasados, acho que eu estou no 4º ou no 5º episódio, então eu nunca estou ouvindo no momento em que publico o episódio, né? Mas está aqui, ó, o pessoal ali com o mestre Anderson na aventura de GURPS continua jogando a aventura no meio do deserto. Para quem curte, para quem gosta, tá bacana, você pode acessar a continuidade dessa aventura no episódio 6. O episódio se chama Tatsori, acho que deve ser o nome de um personagem. E aí também tivemos o nosso primeiro episódio exclusivo apenas para apoiadores do Neuronautas, chamado Stranger Things. Eles publicaram comentando sobre a opinião que eles tiveram, né, do fechamento dessa longa saga da série Stranger Things, com a 6ª, né? Acho que foi a 6ª temporada que fechou. Eles estão comentando lá, tá bem bacana, tá bem legal, mas é só para quem apoia o projeto. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Aí a gente continua o primeiro episódio do mês, sempre o primeiro episódio que sai do mês do Regras do D&D é o episódio público. Então, foi publicado 22 magias de evocação, truques e níveis 1. Sempre, não dá para falar todas as magias de uma vez só, porque é muita magia. Mas, 22 magias de evocação, é bastante coisa, né? Mas só tem entre os truques e nível 1. E aí depois, na sequência, saiu o Pergaminhos na Bota. Pergaminhos na Bota é aquele podcast que a gente faz as leituras das mensagens, dos e-mails que nos enviaram, né? Então, a gente fez também um pouquinho mais tarde. Ele saiu um pouquinho mais tarde, porque ali na virada do ano, ninguém estava disponível para poder fazer a gravação. Certinho? Então a gente acabou até acumulando um pouco mais de mensagens. A gente acabou, né, lendo mais mensagens, porque passou um tempo ali de janeiro. E já adianto que do mês de fevereiro a gente resolveu não gravar, porque a gente acabou fazendo mais mensagens em janeiro, a gente vai deixar para março, beleza? É um programa descontraído para ler as mensagens que vocês nos escrevem, para poder discutir, bater papo, é bem tranquilinho. Se você quiser ouvir, também já está no seu feed. Depois a gente segue com os episódios exclusivos para apoiadores do RPG Next. A gente publicou 21 magias de evocação, né, dando continuidade na leitura do livro do jogador de 2024 do D&D. Evocação tem bastante magias, a escola de evocação tem bastante magias, então esse episódio só abordou níveis 2 a 4, os níveis de magia de 2 a 4. E aí depois, na sequência, fechamos então as magias de evocação com 20 magias de níveis 5 a 9, certo? Beleza. E aí depois a gente fechou o mês de janeiro com o último episódio, que foi uma surpresa positiva muito grande.
o Anderson sugeriu a pauta de a gente falar sobre um sistema de RPG. Eu falei assim, o novo sistema. Não, não é. Ele já tem 40 anos, acho que ele é de 82, o pessoal falou, 86. Ele tem 40 ou mais de 40 anos de sistema sueco. Sueco? Acho que é. Bom, chamado Dragonbane, tá? E a gente discutiu sobre o sistema novo, que eu falo assim, claro, ele, apesar de ter surgido há 40 anos atrás, ele sofreu diversas mudanças, diversas atualizações. Se eu não me engano, ele está na 11ª edição, mas não diz assim na capa, pelo menos eu não vi ali dentro da contracapa nada falando qual que era a edição do Dragonbane, mas o pessoal comentou que já estava na 11ª edição, e para comprovar isso é porque ele tem alguns elementos do sistema inspirados no D&D 5ª edição, né? E outros no GURPS, tá? E não existia isso há 40 anos atrás, né? Então, ficou muito legal esse bate-papo. Esse é um programa de bate-papo, né, da Forja, com várias pessoas participando, discutindo sobre o sistema. Vale a pena conferir. Foi uma surpresa boa. Vocês vão perceber que eu participei, né? Eu tô muito empolgado. Eu fiquei muito empolgado com o sistema. Já ali o guia rápido inteiro, inclusive vai sair para vocês, né? Vai sair no decorrer do mês de fevereiro os episódios sobre o Dragonbane, fazendo a leitura. E fiquei extremamente animado de preparar a aventurazinha que vem pronta dentro desse guia rápido de jogo para poder testar ele. Já tem dentro do Alchemy ele já preparado, então vou dar uma estudadinha no Alchemy também, que é um outro VTT que é lindíssimo. Enfim, em breve espero estar retornando aí com uma one shot para vocês, jogando com a galera do Dragonbane, e talvez, vamos ver se dá certo de virar um Tarrasque na Bota, um Tarrasque na Bota especial ou não, né? Vira ali, sei lá, não sei se vai durar uma partida, 2 partidas, 3 partidas, mas se for uma partida só, vira uma one shot especial para vocês, tá? Em breve, vamos torcer aqui para que dê tudo certo, certo? E aí a gente segue com as lives do último mês, isso não houve alteração, né? As lives do Regras do D&D, as lives da Forja e de Badlands, pessoal jogando também. O Mestre Conrado continua com a sua mesa de RPG de mestre de aluguel, né? Privado. E a gente está tentando retomar. Houve uns contratempos aí em janeiro, a gente vai tentar retomar agora em fevereiro, voltar a jogar aquele jogo digital D-Mail versus Dungeons and Dragons Battle Market em 3 ou 4 jogadores. Na hora que aparecer, vocês vão ficar sabendo no YouTube. A campanha do Apoia-se do RPG Next não sofreu alteração, né, do mês de janeiro para fevereiro. Houve uma alteração na virada do ano, que eu já anunciei no boletim informativo do mês passado. A integração do Apoia-se no Spotify é só para quem quiser ouvir os programas exclusivos no Spotify, porque você pode ouvir os programas exclusivos do RPG Next no aplicativo do Apoia-se, porque ele tem um player de podcast lá dentro. Mas se você fala, não quero instalar, não estou acostumado a usar o aplicativo do Apoia-se, então a outra forma de você ouvir é através do Spotify. Aí tem que fazer a integração. E aí aqui no boletim informativo tem um link do suporte do Apoia-se que te ensina como é que você faz essa integração, se você não conseguir fazer isso sozinho. Mas já deixo a dica aqui, a integração vai conectar você a um feed lá no Spotify diferente, é um feed novo, não é o mesmo feed público do Spotify, é um outro feed. E para não gerar confusão, a gente deixou esse feed avermelhado ao invés de esverdeado, que é a cor que a gente usa para o RPG Next. O avermelhado, e o título é RPG Next apoia.se. Se você digitar isso, você acha esse feed também. A integração tem que ser feita com a sua conta do Apoia-se, beleza? A gente, então, no Spotify, publicamente, tem as playlists, que eu não vou ficar repetindo aqui, mas são as playlists das aventuras do Tarrasque na Bota, para facilitar o pessoal querer ouvir só aquela aventura, né? Porque no Spotify a gente tem 2 feeds, o feed do RPG Next geral, onde você ouve todos os programas, e o feed separado por tipo de programa. Então tem o feed do Tarrasque na Bota. Só que se você entra no feed do Tarrasque na Bota, que só vai ter Tarrasque na Bota, o que já ajuda,
vai ter todas as aventuras misturadas. E aí o pessoal às vezes fica, puta, queria só ouvir essa aventura e tá tudo misturado. Então a gente criou essas playlists no Spotify. Mas eu não consigo falar para você a playlist porque é um link. Aí você tem que acessar pelo boletim informativo. Tem um monte aqui, tá? E aí, só lembrando que todo mês, até acabar o deck de... Quantas cartas são? Peraí, vamos lá. São 50 efeitos por deck, 50 efeitos de cartas de falha crítica, 50 de acerto crítico, mas cada carta tem 4 efeitos, então são 200 num deck e 200 no outro, 400 cartas. A gente lança 8 cartas, né? Então são 200 meses, olha só, é rápido, vai passar rápido. 200 meses, é isso mesmo? Caraca. Enfim, não, 20 meses, exagerei aqui, desculpa, 20 meses. Então nós temos aqui mais um mês que eu estou publicando mais 8 cartas críticas, né? 4 de acerto crítico e 4 de falha crítica, com os efeitos individuais, com ilustrações, que a gente consegue produzir isso. Né? Não tem ninguém na equipe ilustrador, ou se tem gente que é ilustradora, por exemplo, o Heitor é ilustrador, mas o tempo dele tem que ser dedicado a ele trabalhar e ganhar dinheiro. Né? Então, como a gente não tem ninguém disponível com tempo para ilustrar, o que dá um trabalho gigantesco, né? Graças à IA generativa a gente consegue compartilhar esse conteúdo com vocês, beleza? Então, se quiser saber mais, é uma recompensa atualmente lá na campanha do Apoia-se, apoia.se/rpgnext, para poder gerar um incentivo de ajuda. E se alguém quiser ver o processo de criação, de como é que faz para criar essas cartinhas, porque o processo de criação ele é longo, né? Ele veio lá da ideia inicial de escrever os efeitos, aí passa pela criação da moldura da carta, para depois fazer a arte e colocar ali, mas o processo de fazer arte também não é simples, apesar da... a IA faz. Não, ela faz um monte de coisa mal feita e você tem que, né, às vezes, pedir para ela ajustar para ficar interessante. Então, dá um trabalho. Tem um vídeo aqui, o link, né, para o vídeo, também foi publicado nas redes sociais, desse tipo de trabalho que envolve um design humano, mais o apoio da IA, para poder mostrar como é que são produzidas essas cartas de... acerto crítico e falha crítica, as cartas críticas, né? Que é para resumir, as cartas críticas ilustradas. Se quiser ver, acho que tem 1 minuto o vídeo, é um vídeo acelerado, assim, de um processo de, acho que mais de meia hora, não mais, dá mais ou menos, acho que 1 hora de trabalho, em 1 minuto para você ver, para poder gerar essas 8 cartas, né? Beleza? Só de curiosidade. E aí, indo para o próximo tópico de assinaturas feitas no Patreon, sobre as músicas, né? A gente tem que fazer uma atualização, a gente teve que fazer um cancelamento de assinaturas, já explico por que a gente teve que cancelar. Mas a gente cancelou a assinatura do Michael Guelph Studios, que putz, era um pacote incrível de áudio, que servia tanto para mesa de RPG quanto para edição de podcast. A gente vai ficar com os áudios que a gente já baixou, mas a gente resolveu cancelar essa assinatura incrível, porque a gente está precisando fazer um ajuste financeiro no projeto. O Alexander Nakarada também a gente resolveu cancelar, infelizmente. A gente manteve o Tabletop Audio, que esse aqui ele tem um custo-benefício muito alto. A assinatura dele é mais baixa, mais barata, e ele entrega bastante conteúdo pelo valor da assinatura. O Michael Guelph Studios, ele entregava, né, bastante coisa muito boa, mas a assinatura também era muito alta, então a gente acabou cortando, tá? Nas assinaturas do Patreon de mapas animados, mesma coisa, a gente cortou o Animated Dungeon Maps, que também tinha mapas incríveis, mas a assinatura era muito alta. A gente manteve o Dynamic Dungeons, que está com preço de assinatura antigo, que se a gente cancelar, a gente perde. Se a gente cancelar essa assinatura, acho que está $5 a assinatura. Se a gente cancelar hoje e for reassinar a mesma coisa, vai de 5 para 15, ou de 5 para 20, não lembro agora. Então é 3, 4 vezes mais alta a assinatura atual, então a gente não quis perder essa assinatura. E o Beneos Battle Maps a gente manteve porque está com um valor bom pelo que está sendo entregue. De novo, gente, tudo isso aqui é em dólar, então pesa muito para o projeto, né? Se fosse, se a gente recebesse o que a gente recebe hoje em dólar, putz, estava suave, estava tranquilo, né?
Se as doações estivessem entrando em dólar, estava tranquilo, mas não é o caso. E nas assinaturas do Patreon sobre material para Foundry, mesma coisa. A gente cancelou a assinatura do Reaper 93, o programador, que também ele faz um trabalho incrível, mas assim, a gente não precisa ficar atualizando todos os módulos deles mensalmente, né? Apesar de ele estar lançando sempre novidades, a gente resolveu fazer assim. Quando a gente precisar de alguma coisa que ele está publicando, está lançando, a gente faz a assinatura para poder baixar as novidades. Se a gente não estiver usando isso, porque o mestre que prepara uma aventura no Foundry, ele evita atualizar algumas coisas, porque senão ele pode quebrar, ele pode danificar, prejudicar o preparo que ele tem ali no Foundry. Então, às vezes o pessoal, eu mesmo faço assim, né? Eu tenho uma aventura preparada numa versão do Foundry, eu evito atualizar as coisas porque eu tenho medo de repente, opa, o negócio está funcionando, parou de funcionar. Então a gente optou por cancelar a assinatura do Reaper temporariamente. Se ele lançar um negócio incrível que alguém queira usar, a gente vai lá e faz a assinatura, depois cancela, também não tem problema nenhum. E o JB2A é que cria uns efeitos visuais animados. Esse é a mesma coisa. O valor da assinatura nosso hoje está baixo. Se a gente cancelar e refazer a assinatura, a gente teria que pagar uma assinatura bem mais alta. Eu não lembro agora os números. E aí, como já é um valor de assinatura ok, né, então a gente manteve esse ativo, né, o JB2A, para gerar efeitos bonitinhos ali pro Founder, tá? E na parte de outras assinaturas, a gente continua com o pacote Adobe assinado. Na verdade, eu fiz um cancelamento dessa assinatura do pacote Adobe, só que ainda não virou o mês para ver se está funcionando, tá? Houve um cancelamento, até vou deixar... não consigo escrever aqui, isso aqui é um PDF. Mas a princípio, o nosso pacote Adobe, eu consegui retornar a assinatura de graça por eu ser professor, sabe? E aí eu consegui cancelar uma assinatura paga e manter essa assinatura gratuita. Só que como ainda não deu um mês inteiro, a assinatura paga ainda está valendo. Por isso que eu não alterei aqui. Mas se tudo der certo, a gente vai economizar também nessa assinatura do pacote Adobe. E se tiver que voltar a pagar, não tem problema, porque eu como professor consigo fazer uma assinatura num valor mais baixo. Então estou sempre economizando nisso quando possível. Agora, para vocês entenderem, né, por que a gente teve que fazer esses cancelamentos de assinatura? Porque surgiu um novo custo e a gente, infelizmente, teve que transferir, né, o dinheiro de um lugar para ir para o outro. Inclusive, eu vou avisar um outro corte que foi feito na sequência. O nosso site estava passando por dificuldades dentro do servidor que a gente tinha há anos, né, que é o DreamHost, hospedado lá nos Estados Unidos em dólar e tal. Não que o que a gente esteja assinando agora não seja em dólar. Tudo é em dólar, tá, pessoal? Quando você está pagando um negócio em reais, geralmente o pessoal faz uma conversão ali, faz um preço para não flutuar tanto. Tem algumas empresas que cobram em reais. Você acaba, às vezes, pagando um pouco mais barato em reais. Tipo, jogos na Steam, você compra em reais, o preço não é o mesmo em dólar. Às vezes você vai fazer uma assinatura, por exemplo, o ChatGPT. Se você fizer uma assinatura só exemplos, né? Do ChatGPT no aplicativo, você vai pagar em reais. Se você fizer no site, você vai pagar em dólar. $20 custa mais do que em reais. Então, para algumas coisas em reais, o pessoal faz um preço um pouco mais em conta, porque senão difícil de consumir as coisas em dólar aqui no Brasil, né? No caso do site, o que aconteceu? Só para explicar. O tanto de assinatura que havia sido feito para hospedar o site dentro do servidor da DreamHost tinha uma limitação, apesar de ele ter um bom espaço de armazenamento de podcast, ele estava com uma limitação de processamento, segundo o programador que nos auxiliou e deu uma olhada como é que estavam as coisas lá. Eu poderia fazer tudo isso através da DreamHost, tá? Só que, de novo, a DreamHost cobra tudo em dólar. Então, por exemplo, eles têm um serviço lá para poder dar uma analisada e fazer alguma melhoria que custa, no mínimo, só para o cara poder começar a falar com você, $200, sabe? Então, você vai gastar ali pelo menos R$1.000 só para poder começar a conversar com o cara. E não tem garantia de que o serviço vai ficar bom, de que a coisa vai se manter. E outra, o recurso físico, que é o servidor é um VPS. O que é um VPS? Imagina uma máquina com vários sites hospedados lá dentro e toda a memória RAM, todo o espaço em disco, ou todo o processamento, ele é dividido entre todos esses sites. Esse é o que se chama VPS.
Além disso, você tem que ter um servidor privado. Servidor privado custa mais caro ainda, porque aí você vai ter uma máquina só para você dedicada para aquilo. O RPG Next não tem condições de arcar com isso e não faz sentido o custo, porque nós não temos um acesso tão grande assim que justifique você ter um servidor dedicado. Sites grandes, empresas grandes, projetos grandes, eles passam a ter um servidor dedicado porque tem fluxo de movimentação. No nosso caso, a gente já estava num segundo nível, tá? Que é o VPS, que é um servidor compartilhado. Se você tem um site e você só, eu estou num sitezinho aqui, eu pago R$10 por mês, você nem no VPS tá. Você está num outro esquema lá, que eu não sei nem como é que chama, mas você não alugou o serviço de VPS ainda, tá? No caso do RPG Next, a gente já estava no VPS há um bom tempo já. Principalmente por causa do espaço necessário para armazenar os podcasts, certo? E aí, esse servidor nosso, ele estava com essa limitação de hardware. E aí, conversando com um programador, muito querido ainda, muito bom nosso programador, inclusive o Alan, ele falou assim, Rafael, cara, tô vendo aqui que os recursos estão limitados por esse servidor, eu sugiro vocês transferirem o site desse servidor para esse outro servidor aqui, que eu já trabalho com ele, aqui você pode alocar recurso. A vantagem desse novo servidor eu posso ir lá e aumentar a memória RAM, se precisar. Eu posso aumentar a quantidade de núcleos do processador, se precisar. Porque os caras trabalham com aqueles processadores, aqueles EPIC lá, acho que do Ryzen, que tem 96 núcleos, né? Então ele fala assim, você alugou 4 é para você. Você quer alugar mais 2, mais 1, a gente coloca aqui para você. Então a gente consegue ajustar essas variáveis, que é quantidade de memória, núcleos de processador, quantidade de memória RAM, banda de transmissão de dados. Você ajusta isso manualmente e você consegue controlar melhor o custo do servidor, tá? Então a gente teve que gastar um dinheiro para poder, do serviço, da programação, para transferir o nosso site para esse novo servidor. A gente está tendo que pagar esse novo servidor com créditos para poder manter esse novo servidor no ar, ou seja, falta ainda mais de 2 anos e mais de 1 ano e meio para acabar o investimento feito na DreamHost, né, mais ou menos, arredondando aqui, 1 ano e meio atrás, a gente não usou 1 ano e meio ainda, tá? Mas só para simplificar, 1 ano e meio atrás eu fiz uma assinatura de 3 anos para poder pagar 40% a menos a hospedagem na DreamHost, e desses 3 anos já foi consumido 1 ano e meio, só para arredondar, tá? Então falta ainda 1 ano e meio. E esse 1 ano e meio, ainda a gente vai continuar usando para armazenar os podcasts, mas não mais o site, ok? Ou seja, o site saiu de lá e o site entrou no novo servidor e teve custo para poder transferir esse site para o novo servidor. Tem custo agora para manter o site nesse novo servidor e tem um custo mensal para poder manter o serviço do programador para manter as coisas em ordem. Porque esse novo servidor, diferente do DreamHost e tal, ele precisa de algumas manutenções pontuais ali, tem que manjar um pouco de programação. Não tem uma equipe de atendimento igual tem na DreamHost, né? Então eu falo diretamente com o Alan, programador, e ele faz os ajustes necessários se aparecer algum BO. Então, com base em tudo isso, a gente acabou adquirindo esse custo extra, tá? E a gente vai precisar pagar como, né? Não tem jeito. A gente precisa fazer concessões aqui. Cada escolha uma renúncia. Então a gente fez alguns cancelamentos dessas assinaturas para poder equilibrar. E não só isso, tá? Mas assim, tá? A parte boa é que provavelmente você, ao abrir o site do RPG Next agora, você vai perceber que ele carrega mais rápido, a hora que você clica, ele troca de página mais rápido, isso para o usuário, né? E para a gente que está por trás, nos bastidores, trabalhando, quando a gente acessa o WordPress, o painel de controle do WordPress, também as coisas carregam mais rápido. A gente antes tinha que, sei lá, vamos aqui fazer uma nova postagem. Tudo demorava para carregar o programa, demorava para abrir o post, demorava para poder subir imagem, demorava para aplicar a imagem. Tudo demorava, muito, estava demorando demais. E aí agora, nesse novo servidor, que tem, qual que talvez tenha sido a mudança significativa? Colocar mais processadores dentro do servidor, que estava limitado antes, tá? E aí, mas Rafael, mas você não podia aumentar o processador lá na DreamHost? Podia. Eu teria que pagar o novo tier, o novo nível de mensalidade, que custaria o dobro em dólar, tá?
Então, eu falei, gente, não vai rolar. Eu teria que pagar, sei lá, R$ 20.000 para fazer mais uma assinatura de 3 anos para poder, acho que, dobrar o processador lá. E aí, enfim, não. Falei, não temos esse dinheiro. Não, quer dizer, a gente tem um caixinha que nos permitiria fazer isso, mas é um risco muito grande de não ficar bom e de daqui 1, 2 anos piorar de novo, voltar a ficar ruim de novo, sabe? E aí, com esse servidor que a gente pode ajustar os valores manualmente, se precisar aumentar o processador de 4 núcleos para 6, por exemplo, a gente pode. Tá? E o gasto vai ser um pouco a mais, e não ter que dobrar o gasto, sabe? Enfim. Então, estamos nesse ponto, nesse momento. O que importa é que para você, usuário, tá mais rápido o site, e para a gente ficou bem melhor, bem mais rápido também de fazer a atualização do site, fazer backup, fazer novas publicações. A gente economiza tempo, tá? Então, e ficou mais seguro também, porque antes estava dando erro, às vezes mandava salvar, não salvava. Agora, resolvido esses problemas. Graças a vocês, padrinhos e padrinhas do RPG Next, muito obrigado, tá? Beleza. E aí o que acontece? No serviço de marketing, a gente também teve que fazer um pequeno ajuste. Eu não acabei não marcando aqui no boletim informativo, mas a gente está ainda mantendo o serviço de marketing usando o aplicativo Opus Clip, que faz aqueles cortes automáticos das nossas lives, e pagando mensalmente para que haja uma gestão das redes sociais, para uma pessoa fazer essa gestão das redes sociais, tá? Ou seja, para que a pessoa possa ir fazendo os cortes para a gente e publicando isso nas redes sociais. Só que a frequência dessa publicação, ela caiu, ela teve que cair porque a gente teve que enxugar, a gente teve também dar uma economizada nesse gasto mensal para poder ir para o site, o servidor e o programador, tá? Então a gente está tendo que fazer essas concessões, né? Tira de um lugar, coloca no outro, para manter a saúde financeira do projeto equilibrada dentro do que a gente recebe de doação, beleza? Então essa é a principal mudança que eu tenho para anunciar para vocês. As vagas de RPG de aluguel continuam ali no site do RPG Next. Não temos novos mestres, porque também dá um baita trabalho ficar gerenciando isso, mas está ali disponível na loja do RPG Next. Se você quiser acessar, dá uma olhadinha. Os livros do D&D 2024 continuam à venda na Amazon, nos links de afiliado, mas o preço subiu um pouco, né? Está um pouquinho mais caro. O livro do monstro não tem. O livro do jogador tem, o livro do mestre tem. O livro do jogador é um pouco mais barato, o do mestre é um pouco mais caro. E aquele Starter Set do D&D 2024, o Heroes of the Borderlands, tem, mas o preço acho que dobrou, mais do que dobrou. Ou quase, não chegou a dobrar. Dobrou? Eu paguei 300 e pouco, 320, agora está 590, quase dobrou. Não, mais ou menos isso, quase dobrou. Infelizmente, tá? Enfim, faz parte, tá? Não tem muito jeito. Quando lança algum produto assim, os caras, por exemplo, eu lembro quando lançou o livro do jogador do D&D 2024 na Amazon, eu lembro que o preço estava assim, pré-venda, estava a menos de R$200. Era uma ótima oportunidade. Eu não quis comprar na época, porque eu lembro que até a edição passada, a edição retrasada, o pessoal lançava assim, ó, a gente lançou o livro, mas tem errata. Sabe, errata para corrigir? Aí eles lançam uma nova versão depois de uns 2, 3 anos com essas erratas e o livro fica sem esses erros e tal. Então, geralmente, eu nunca comprei no lançamento as coisas. E eu não sei como é que vai ser agora. Assim, vai durar 10 anos o D&D, né? Provavelmente a edição, a gente acredita que vai durar 10 anos. 2014 durou 10 anos, de 2014 até 2024. Então a gente acha que vai sair em 2034 uma nova versão. Então provavelmente eles vão publicar, relançar esses livros com essas correções, lançar uma nova edição. E aí, provavelmente dentro da Amazon tal, vai ter essa disponibilidade para você poder comprar os livros. A não ser que venha aí a versão traduzida antes para Galápagos em português também. Pode ser, né? A gente não sabe, tá? Mas enfim, o fluxograma do RPG Next continua disponível para você clicar lá no aplicativo do Miro e dar uma olhada. Os membros ajudantes não sofreram alterações, não entrou ninguém de novo no projeto, mas o Thales, queria só explicar aqui que o Thales, o nosso ajudante mestre lá do The Gamers, ele está mestrando agora um novo sistema chamado Heart, The City Beneath.
né? Tipo, coração, a cidade de baixo, algo assim, a cidade que está embaixo. Acho que é isso, tá? E ele tá lá mestrando pros padrinhos e madrinhos do RPG Next desse nível de recompensa do The Gamers. Tá mestrando esse sistema pra galera, tá? E o Vitor também segue mestrando para o D&D, se eu não me engano, pra galera também, tá? Bom, é isso, tá, pessoal? Temos aqui, então, a equipe, né? Assim, algumas coisas, alguns trabalhos dependem de outras pessoas, tá? Então, algumas coisas vocês vão ver, se vocês olharem assim, os membros do projeto, você fala, pô, eu nunca mais vi falar do fulano de tal. É porque depende do trabalho de outra pessoa, sabe? Então, tem pessoas que às vezes falam assim, pô, eu tô aí sem contribuir com o projeto porque o o Rafael parou de editar contos narrados, eu, no caso, né? Falei, gente, eu não tô conseguindo editar mais os contos narrados. E aí, então, o trabalho de escritor lá do Vinícius Carneiro, ele não está escrevendo mais conto, por exemplo. E aí ele não precisa revisar conto porque não tem conto escrito. O Everson não precisa gravar porque não tem conto sendo escrito. Então, tem algumas coisas no projeto que dependem de outras pessoas e se uma pessoa sai desse processo ou para de fazer aquela etapa, compromete todo o restante da equipe. Então, a gente está sempre precisando de gente nova para poder preencher esses buracos que a gente não dá conta de fazer tudo sempre, né? Só para exemplificar para vocês, tá? A gente mantém o que dá para manter. E é exatamente o próximo tópico, né? Se você quiser ajudar no projeto, tem 3 formas de ajudar no projeto. O melhor deles, mais rápido e prático, que não vai te dar trabalho e que vai nos ajudar de forma mais direta, né? Claro, só vai ajudar a gente de forma direta. Não é assim, não é um apoio que entrar novo que vai mudar. Tem que ter, né, dezenas, centenas de pessoas apoiando para fazer diferença, como a gente vem fazendo diferença, por exemplo, agora a gente consegue, a gente está lá, estamos lá investindo em marketing para divulgação nas redes sociais, né? E isso é graças ao apoio de dezenas de pessoas, né? Porque é um montante de dinheiro que vai ao mesmo tempo, certo? Então, se quiser se tornar um padrinho ou madrinha do RPG Next, assinando um plano de assinatura mensal a partir de R$5 por mês, tá? Lá no apoia.se/rpgnext, ou você pode se tornar um membro no canal no YouTube também. O problema do YouTube é que o dinheiro não entra no final do mês. Quer dizer, só entraria se estivesse arrecadando $100 todo mês. E aí a gente estaria recebendo um depósito todo mês, né, mensal. Na verdade, não são $100. Tem que acumular, tem que ser, acho que mais, né? Porque, se eu não me engano, o YouTube fica com 30%. Então tem que ter lá um bom montante para juntar $100 para depois a gente receber esses $100, tá? Mas você pode se tornar um membro do canal no YouTube, que também ajuda de tempos em tempos, de meses, a cada 3, 4 meses, 5 meses, vem ou até mais, né? Vai 2 vezes no ano, pelo menos, entra um dinheirinho extra que a gente coloca lá na planilha para poder usar aquele dinheiro para ajudar no projeto. Bom, se você também, quando estiver vendo alguma transmissão ao vivo, uma live, tiver opção de doar chifre, aquele dinheiro também vai lá para o PicPay e ele entra direto na planilha de doações do projeto, então aí é um dinheiro que entra direto. Você pode também se tornar um ajudante do projeto, aí o ajudante, a vantagem é que o ajudante ele já entra fazendo alguma coisa, né, que dá lista de coisas que dá para fazer no projeto. E a desvantagem é que você tem que ter tempo para poder fazer isso, você tem que ter paciência para poder aprender, porque às vezes você está, eu quero entrar ajudando a fazer isso, mas você fala, pera um pouquinho, você tem que entender os nossos processos, você tem que se alinhar aqui com a gente, tem que ver XYZ, tem esse processo de adaptação, né? Tem esse processo de trabalho também, se você gosta de desenvolver essas habilidades, hard skill misturado com soft skill, né? Soft skill é a parte de comunicação, trabalhar em equipe e tal, e o hard skill é você ficar melhor naquilo que você se propõe a fazer tecnicamente, né? Fazer parte do RPG Next é uma ótima. Como eu falo, o projeto do RPG Next ele é um ótimo projeto para servir de vitrine. O que significa isso? Eu falo assim, cara, eu edito podcast há anos. Eu posso, se eu quiser amanhã, trabalhar como editor de podcast. Tá? Eu só não faço isso porque eu tenho meu emprego hoje que me paga bem, eu tenho aquela estabilidade, estou satisfeito com
com o que eu estou ali trabalhando e ganhando, sabe? Me permite viver, me permite não ter problema financeiro, não tem por que eu né, começar a ganhar dinheiro editando podcast. Mas se amanhã eu encher o saco, se amanhã eu for mandado embora, eu posso usar tudo que eu aprendi a fazer no RPG Next para poder ofertar serviços e trabalho para outras pessoas e ganhar dinheiro com isso. Então, quando eu falo o projeto ali serve de vitrine, é isso. Uma vez que você está aqui trabalhando com a gente, fazendo alguma atividade não remunerada, nesse caso, porque ajudante é uma atividade não remunerada, e quando a gente paga para alguém fazer, é porque a gente acredita que a gente está precisando e ninguém na equipe sabe ou tem tempo, condições de fazer aquilo. Aí a gente é obrigado a pagar para alguém fazer, certo? Enfim, então, o ajudante, por que eu vou ajudar de graça? Não vou ganhar nada com isso? Vírgula, né? Você ganha, talvez satisfação de participar de um projeto, você ganha, como eu disse, desenvolver essa habilidade. Será que você é bom o suficiente no que você faz para você cobrar isso, para você fazer esse serviço para outras pessoas, né? Se você não for, você pode desenvolver essas habilidades aqui. Ah, Rafael, então quer dizer que eu posso chegar aí fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, posso ser ruim pra caramba, e aí quando eu ficar bom eu vou parar de fazer? Também não é assim que funciona, né? A gente começa aqui, a gente tem gente que é programadora, a gente tem gente que é médico, que está editando podcast. Essas pessoas, e eu, designer, ninguém fez formação de edição de podcast, de áudio, ninguém é formado nessa área, né? A gente é autodidata, a gente estuda, a gente aprende, a gente vai experimentando e com o tempo a gente vai aprimorando e melhorando, né? Técnicas e tal. Então, o projeto ele é uma oportunidade para quem gosta de aprender, para quem gosta de participar de um grupo, para quem gosta de fazer parte de uma equipe, que acha que tem um propósito por trás disso, entendeu? Então esse seria o se tornar ajudante, beleza? Tá tudo explicado dentro do nosso estatuto, lá no rpgnext.com.br/estatuto, e também ali no Apoia-se no YouTube. No Apoia-se tem informação. No YouTube não vai ter essas informações, né? Mas no apoia.se/rpgnext tem todas essas informações, tá? Fala, Bruno! E aí? Boa tarde, beleza? Desculpa, demorei para ver o chat aqui. E aí, quando eu falei de ajudante, ó, temos aqui na página 43 as vagas abertas para você ser um ajudante. Qual que é a ideia? Existe até hoje, né? Tem uma informação, um comportamento, falei errado, um comportamento da galera que às vezes assim, cara, eu quero ajudar, mas eu não sei como eu posso ajudar, ou eu não sei com o que eu posso ajudar, tá? E aí o que a gente fez? A gente pegou aquele fluxograma, desenhamos o projeto, mais ou menos o que está sendo feito no projeto hoje, e onde que as pessoas do projeto hoje se encaixam nesses processos, que é o fluxograma do Miro, o link está aqui dentro também. A gente pegou tudo aquilo lá, e o que a gente fez? A gente anotou aqui por extenso quais são as atividades que são executadas. Então, eu só vou ler os títulos, né? Tem desenvolvedor de negócio, assistente de marketing, gestor de website, gestor de campanha de financiamento. Aqui, ó, cuida da manutenção e atualização do site da RPG. Aqui, ó, pronto. Esse aqui eu preciso marcar que a gente está pagando uma pessoa hoje aqui, ó. Tá? Hoje a gente está pagando o programador para poder fazer isso. Esse gestor de website entrou hoje com uma assinatura esse mês. Ó, eu esqueci de atualizar aqui. Então a gente tem gestor de campanha de financiamento, gestor financeiro, gestor de recompensa, artista, ilustrador, escritor de contos, revisor de contos, narrador de contos, designer gráfico, redator de pauta, diretor técnico das lives, host de podcast e bate-papo, participante de podcast e bate-papo, editor de podcast sonorizado, editor de podcast e bate-papo, gestor de publicação, gerente de comunidade, assistente de comunidade, gestor de redes sociais, criador de conteúdo para redes sociais, que aqui a gente está fazendo uma parte usando editor de clipes para redes sociais, mas pode ter outros criadores de conteúdos diferentes para redes sociais. Tem lá o promputeiro de ilustrador para carta crítica, o mestre de jogo de RPG do The Gamers, consultor de RPG, curador de conteúdo de consultoria. Aí tem a equipe de produção do feed, pro regra de GURPS, que aí tem uma série de pessoas lá dentro. Só dentro de um feed, por exemplo, do Regras de GURPS, vai ter redator de pauta, designer gráfico, host de podcast, editor de podcast, criador de conteúdo, gestor de rede social, sabe? Então, assim, tem muitas funções. Aí quando você acessa esse boletim informativo e dá uma lida, você fala, cara, eu posso ajudar com isso. Porque às vezes você não sabe com o que você pode ajudar. Você fala, puxa vida, eu posso ajudar com isso. E entra em contato. Esses dias ali no grupo dos padrinhos, foi ontem, eu acho,
Eu não lembro quem foi, acho que foi o Rubens, acho que foi o Rubens que falou, se eu não me engano. Ele deu uma ideia, falou assim, galera, putz, não seria legal vocês fazerem regras do Dragonbane? Não seria massa se tivesse um programa, igual tem regras do GURPS, que faz leitura do sistema GURPS, regras do D&D, que faz leitura do regras do D&D. Não dá para fazer só a leitura do Dragonbane? Claro que dá. Perfeito. Dá para fazer sim. Dá pra gente criar um feed separado, né, uma arte separada. Dá para fazer isso, publicação semanal, o que for. Sim, dá para fazer. Só que isso demanda o quê? Gente. Precisa de gente e tempo, né, para poder fazer. Eu gostaria de fazer, com certeza. Rafael, por que você não faz? Porque eu tenho que gravar mais um podcast durante a semana. É mais um programa que eu tenho que preparar, mais uma live que eu tenho que fazer, mais um cronograma que tem que ser feito, mais uma planilha que tem que ser planejada. É mais tudo, entenderam? Eu tive que parar de fazer, por exemplo, contos narrados, porque eu não estava dando conta. A intenção seria ter contos narrados toda semana, regras do D&D toda semana, o regras do D&D já está sendo mantido, né? Regras do GURPS toda semana, regras do Dragonbane toda semana, regras de qualquer outro sistema toda semana, com leitura, explicação. Só que, gente, isso é um trabalho humano. A IA, ela só ajuda no processo. Você ainda tem que sentar, planejar, ligar o computador, você tem que usar o teclado, usar o mouse. Ninguém faz isso automaticamente. Tem tempo, olha, isso que eu estou fazendo aqui agora, gravando aqui, à 1h da tarde, no meio da semana, no horário do almoço, não é uma IA que está fazendo, sou eu de verdade aqui, sabe? Então, precisa de gente, precisa de tempo para poder fazer esse trabalho. Então, é isso que é o ajudante. O ajudante fala assim, cara, eu quero fazer, beleza. Então, a gente te ensina, a gente pode te ensinar a você fazer isso. Você consegue gravar? Eu gravo. Você consegue fazer a transmissão ao vivo? Não sei fazer. A gente tem tutorial, a gente te passa para te ensinar a fazer. Então, assim, a gente te forma aqui, a gente te ensina a fazer. Você faz uns testes, a gente te dá acesso, você testa, você experimenta, tudo fechado para não, se der alguma coisa ruim, ninguém vê e tal. E aí você fala, Rafael, olha, fiz aqui 5 vezes, deu boa, tô manjando, isso aqui. Beleza, eu faço a primeira, vamos fazer ao vivo agora para valer. Essa aqui eu faço com você, a segunda eu faço junto. Já dominou? Da terceira você toca sozinho, vai embora. É mais ou menos assim que funciona. Por isso que eu falo que o projeto do RPG Next, ele é uma vitrine. Você, de repente, fala assim, cara, eu sei trabalhar com isso, mas cadê o seu portfólio? Tá aqui, ó, tudo isso aqui que eu fiz no RPG Next é o que eu sei fazer, ó, tá aqui. Isso é portfólio, é currículo, entenderam? Tá? Beleza? Enfim, tem um monte de informação aqui, importante, de vagas para ajudante, né, como eu citei. E é isso, tá? Eu fecho aqui o boletim informativo, coincidentemente, ele acaba na página 47, e as últimas 3 páginas são as recompensas e sorteios do Apoia-se que eu tenho que anunciar aqui. Beleza? Ficou clara essa parte? Então, assim, para fechar essa parte de ajuda e tal do projeto, se você acha que, pô, eu quero ajudar, eu quero participar, eu tenho tempo, eu tenho... eu gosto de me dedicar, sou uma pessoa paciente, quero aprender, né? Porque às vezes aparece a gente, fala assim, cara, eu quero fazer tal coisa, mas eu quero fazer do meu jeito e eu não estou disposto porque assim, não tem problema você fazer do seu jeito, né? É aquela coisa, pô, é de graça, a gente não pode exigir, sabe essa coisa? Você não pode exigir porque é de graça. O que a gente exige pelo nosso estatuto é que tenha uma qualidade mínima que a equipe fala assim, vai, passa. Alguém tem que fazer tem que traçar uma linha, porque senão qualquer tipo de programa surge, qualquer tipo de ajuda aparece, e aí a qualidade cai, vai lá para baixo. Então a gente também preza. Claro, a gente ficou bem mais flexível hoje em dia. Por exemplo, quando a gente faz um programa da Forja, e um programa da Forja hoje é um programa que a gente está colocando padrinhos e madrinhas sorteados, beleza? A gente faz um sorteio todo mês, que eu vou anunciar daqui a pouco, os próximos sorteados, e a gente convida eles a participarem. Fala, vocês querem participar aqui de um episódio da Forja? Porque o programa da Forja é um programa de bate-papo. Por que você não faz isso no Regras do D&D? Porque o Regras do D&D, que é leitura de conteúdo,
eu já faço meus comentários. Se eu colocar, e os programas já têm de 1h30 a 2 horas, né? 1h30, de 1 a 2 horas, dependendo da quantidade de conteúdo. E é bastante isso já. Eu sozinho. Se eu coloco uma outra pessoa para poder discutir, bater papo, esse programa ele vai automaticamente de 1h30 a 3 horas. Vai, sabe? Mais ou menos, né? E aí vai ficar gigantesco, aí é mais tempo gravando, os arquivos são maiores, consome mais espaço no servidor, enfim, não que não daria para fazer, mas com mais gente pode dar mais problema também. E se eu coloco mais pessoas ali, é mais trabalho. Então, no caso da Forge, que é uma vez só por mês, a gente faz ao vivo, convida os padrinhos para participarem, de 2 a 3 padrinhos ali cabem ali na Forge. Às vezes tem um convidado, enfim, não importa. E aí o que acontece? Nós temos microfone, certo? De qualidade, a gente já grava há muitos anos, a gente sabe gravar com melhor qualidade. E aí chega um padrinho, ele vai usar o microfone do headset, então não tem qualidade, né? E aí o programa fica com uma parte do programa, ele fica com uma qualidade menor por causa dos microfones de baixa qualidade. E tá tudo bem. E a gente chegou num... Ele falou assim, gente, vamos aceitar isso, porque senão ninguém participa, né? Vamos aceitar isso porque a gente fica mais legal, gera uma dinâmica, são novas pessoas participando, enfim. Aumenta o valor do projeto para esse pessoal que já nos apoia. Talvez para você que ouve o programa e não apoia o projeto, fala, pô, cara, caiu a qualidade, ficou péssimo, não rola, não dá certo, né? Infelizmente, são concessões que a gente tem que fazer. O ideal seria que ficasse sempre topzera os programas, né? Quando eu gravo sozinho, dá para ver que a qualidade do programa fica maior, porque é mais fácil de você controlar as diferenças de qualidade dos programas, entende? Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque se você quer ajudar no projeto, se você quer fazer coisas serem diferentes, e você pode vir com uma ideia de ajuda, com uma qualidade de algo que está no começo, que ainda é teste, que ainda está experimentando, beleza, não tem problema. Porque quando a qualidade ela tem a ver com outras variáveis, assim, cara, eu não consigo garantir a qualidade do microfone de todo mundo, mas eu consigo, por exemplo, quando eu falo qualidade, é assim, ó, você se preocupa em pedir para a pessoa que vai participar com você de fechar a porta, de estar num ambiente silencioso. Por exemplo, a moto que passa na rua, o controle não é meu, entende? Eu não tenho controle sobre a moto que passou na rua, mas eu tenho controle sobre o ventilador que está soprando vento em cima do microfone. Então eu posso desligar o ventilador, um exemplo, porque o ventilador nessa época do ano é bem comum, ar-condicionado e tal, e se você não tem um microfone adequado, um ambiente adequado e um equipamento adequado, o vento do ventilador do ar-condicionado vai fazer barulho no microfone, e não tem o que fazer, tá? Ou a pessoa passa calor, ou vai ficar barulho na gravação. Então, quando eu falo que é prezar pela qualidade, é isso. É a preocupação em tentar fazer o melhor que é possível de ser feito dentro das condições que se tem. Entende? Tá? Tem gente que não tem bom microfone e com o tempo a gente, às vezes no projeto, a gente consegue enviar um microfone para a pessoa, que são pessoas que estão ativas e gravando com frequência no RPG Next. Essa pessoa não pode ter um microfone ruim. Tá? Então a gente compra um microfone e manda para ela. Isso o projeto faz graças a quem apoia o projeto com R$5 ou mais ali. E dessa forma a gente preza pela qualidade do projeto, pela qualidade do conteúdo produzido. Não é perfeito, porque tem várias variáveis e demanda dinheiro, demanda investimento para as coisas ficarem cada vez melhores. Por isso que o apoio é importante. E se você for virar ajudante, sabe que você vai chegar aqui, a gente vai te orientar e que você vai passar sim por um processo de que, olha, se você está chegando com uma ideia, saiba que só a ideia não basta. Você vai ter que vir com a ideia e com a solução. Tipo, eu vou fazer isso, eu vou executar isso. Beleza. Você vai executar? Então execute. Uma vez que você começar a executar, a gente vai acompanhar para ver se o que você está fazendo está dentro dessa qualidade que eu estou falando, aceitável para o projeto, para os membros do projeto.
Você fala, mas Rafael, eu vou começar, mas não vai estar tão legal. Não tem problema, faz o primeiro, vai estar mais ou menos, faz o segundo, você vai ficar melhor, faz o terceiro, você vai ficar melhor ainda. E quando você chegar num nível que tá legal e que a gente falou, cara, daqui para frente você vai continuar melhorando, mas daqui para frente já tá bom, já tá suficiente, tá? E aí então aí já começa, aí você faz mais um pouquinho para garantir que tenha um certo conteúdo, para depois começar a publicar conteúdo. Isso se ajuda ela for focada na geração de conteúdo, tá? Porque às vezes chega a gente assim, Rafael, eu quero ajudar, beleza. Eu quero escrever contos, beleza, não tem problema, vai escrever conto. Aí vamos supor que a gente explica, treina a pessoa, passa informação, explica como é que funciona, revisa. Tem um trabalho, aquele super trabalho de fazer a pessoa se sentir dentro do projeto e tal. Aí ela escreve um conto e desaparece. Ou ela, sei lá, edita um podcast e desaparece. Porque, deu trabalho. Foi muito trabalhoso. Claro que é trabalhoso. Se fosse fácil, esse projeto aqui tava voando, tava cheio de gente fazendo as coisas. Não é assim que funciona. É difícil, demanda tempo, demanda energia. Então, também dá trabalho pra gente. Então, saiba que se você se apresentar como ajudante do projeto, você leia o estatuto lá, se não souber onde está o estatuto, tá no site, né? Como eu disse, tá lá no Quero Ajudar, lá no topo do site. Mas se você não souber, você pode escrever pra gente, contato@rpgnext.com.br, tá? E aí o que acontece? Você entra em contato, eu quero ajudar, vocês podem fazer tal coisa. A gente vai te dar uma atenção, mas saiba que a gente vai esperar muito mais a sua proatividade de você querer fazer as coisas do que a gente. Por quê? Porque a gente é gato escaldado. É comum aparecer gente querendo oferecer alguma ajuda, fazer uma parceria, mas essa pessoa ela não está disposta a ir longe. Ela quer fazer o mínimo do mínimo, um tiquinho de nada, com a esperança de que aquilo vai gerar uma revolução, uma mudança gigantesca. E não vai. E não é assim que funciona a vida, tá? Você vai ter que se esforçar, você vai ter que dedicar, e mesmo assim não tem garantia de que aquilo que você está pensando em fazer vai funcionar, vai dar certo. Você tem que gostar de fazer aquilo e não fazer assim, eu vou escrever um conto, eu vou publicar um conto lá no site da RPG Next e eu vou virar o Stephen King, eu vou virar o ator, o escritor mais famoso do planeta Terra, porque eu sou um gênio. Não é assim que a vida funciona. Você vai ter que, funciona assim, eu vou escrever um conto e talvez eu tenha que escrever 50 contos, divulgar, ajudar na divulgação, para talvez alguém começar a gostar do que você escreve. É assim que funciona a vida real, tá? E aí chega muita gente com essa força de vontade, essa empolgação inicial de querer fazer as coisas, faz uma coisa e depois desaparece. E isso desgasta a gente, porque a gente tem que dar atenção para você, a gente tem que explicar para você como é que faz, como é que a gente às vezes tem que te treinar, a gente precisa te passar tutorial, tirar dúvida, rever o seu produto, rever o seu trabalho, rever tudo que você está fazendo para ter todo esse esforço gigante e você entregou, sei lá, um conto escrito. Não vale a pena, porque se fosse para ter todo esse trabalho, a gente mesmo escreveu o conto, a gente conseguia escrever 10 contos. A gente, com o mesmo tempo que a gente gastou para poder te ajudar, para te orientar e tal. Então, assim, quando a gente fala que a gente é seletivo, a gente é chato, saiba que isso acontece por causa disso. Eu já vi gente falar assim, Rafael é muito chato, né? Sim, eu sou professor. Eu sou chato por natureza. Eu trabalho com aulas e lecionando há mais de 15 anos. É meu papel ser chato, é meu papel questionar, é o meu papel comparar, é o meu papel criticar, é o meu papel... Esse é o meu papel. Eu tô aqui para isso. Para produzir. E claro, eu sou crítico com o meu próprio trabalho. Eu sou crítico com o trabalho das pessoas. Esse é meu papel. Tá? O RPG Next não existiria lá no começo, porque a ideia inicial foi minha. Então ele não existiria se eu não fosse assim, né? O RPG Next está aqui até hoje. Claro, eu não estou falando que eu não tenho defeitos, né? Não é isso. Talvez o projeto poderia estar muito maior ou diferente se tivesse outras pessoas, mas a realidade hoje não tem, tá? Então não adianta também criticar e falar mal. Você quer vir ajudar? Tá aberto, nós estamos abertos para ajuda. Quer vir ajudar? Chega aí. Porque é fácil falar assim,
o negócio seu aí tá mal feito, tá ruim. Beleza, mas é o que a gente consegue fazer hoje. Dá para fazer melhor? Ah, eu sei fazer melhor. Quer vir fazer com a gente? Não, eu não tenho tempo, então. Às vezes é melhor feito, né, do que não feito. Ou é melhor feito do que perfeito, né? Aí a gente tem que tomar, como eu disse, cada escolha é uma renúncia. A gente escolhe fazer, faz do jeito que dá, preza por uma qualidade mínima ali e vida que segue, tá? Enfim, não quero me estender aqui. Às vezes eu fico aqui filosofando, as coisas vêm na minha cabeça, não estava no meu planejamento falar isso nesse Pergaminhos na Bota, mas surgiu com a leitura dele, veio na minha cabeça e é para isso que serve esse programa, para poder compartilhar com você numa atualização do projeto e aqui um pouco do que eu penso em relação ao projeto, já que sou eu que estou falando, né? Então eu acabo colocando as minhas ideias. Se você falar, Rafael, não gostei do que você falou, não concordo, tá tudo bem, não tem problema, escreve contato@rpgnext.com.br. Vamos discutir, a gente não precisa concordar em tudo, em 100% das coisas. O que é saudável é conversar, discutir, e ninguém tem que mudar a opinião do outro. É só entender por que você pensa assim. Por que você age dessa forma? Por que você não faz diferente? Talvez porque eu não saiba fazer diferente, porque o contexto da minha vida me ensinou a ser desse jeito. Entende? Cada pessoa tem o seu jeito porque cada pessoa viveu a sua vida do seu jeito. Cada pessoa teve uma educação diferente, cada pessoa passou por experiências de vida diferentes que formam pessoas diferentes. Então a gente nunca vai ser igual em tudo. E a ideia do projeto do RPG Next é ele ser um grupo de pessoas diversas. Então, se você tem ideias diferentes, mas se você tem algo a agregar, você será bem-vindo. Tá? Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai conversar com você, mas você tem que vir de forma proativa e não de forma passiva ou reativa, que é, eu quero ajudar, mas vocês têm que ficar falando para mim o que eu tenho que fazer. No começo, a gente vai falar para você o que você tem que fazer. Mas depois de um tempo, você tem que saber o que é que você tem que fazer e você tem que tomar a iniciativa de ir lá e fazer. Ponto final. Eu vou dar alguns exemplos. Estou fazendo aqui o Pergaminhos na Bota, né? Agora, fazendo essa gravação. Alguém mandou um WhatsApp para mim e falou, Rafael, não esquece que tem que gravar o Pergaminhos na Bota aí. Ninguém fez isso. Eu vou publicar esse Pergaminhos na Bota. Será que alguém mandou uma mensagem, Rafael, você tem que publicar o Pergaminhos na Bota aí no servidor? Alguém fez isso? Ninguém fez isso. Vai sair um Regras do D&D essa semana. Né? Alguém teve que pedir para mim para poder publicar? Não. Quem que foi lá? Eu fui lá e fiz. Né? Vai sair um Tarrasque na Bota de Badlands, sei lá. Ou do Badlands. Do Badlands que tá saindo. Não, eles vão gravar uma partida ao vivo. Estou confundindo Badlands com Caravana para ir em Arres, né? São duas aventuras diferentes. Tipo, tem gente lá que comanda a coisa. Não sou eu que tenho. E eu não tenho que ficar falando, né? Galera, aí de Badlands, não esquece que vocês têm que publicar tal coisa. Não. Então, cada pessoa tem as suas atividades e suas responsabilidades. Tá? Tem gente que precisa de ajuda, tem gente que precisa de orientação. A gente dá essa orientação, mas você tem que ter a sua independência. Fala assim, cara, eu cuido disso, pode deixar que eu faço isso, e ninguém precisa ficar pedindo para eu fazer as coisas. Tá? Senão não vai sair. Tá? Então, assim, quando você se torna ajudante, no começo, você vai ser orientado. Você vai ter que... Claro, alguém vai ter que pedir para você fazer as coisas até você pegar o jeito. E depois, você toca o barco sozinho. Isso que é a vitrine que eu falo. É isso que é vitrine. O projeto do RPG Next, ele é uma vitrine, tá bom? Chega! Se tiver dúvida, quiser discutir mais sobre isso, escreve para contato@rpgnext.com.br que a gente discute, a gente conversa. Ou se quiser, Rafael... no próximo Pergaminhos na Bota, traga mais sobre esse assunto, porque esse papo aqui não cabe em nenhum podcast, tá? Nenhum feed nosso. Aqui, o Boletim Informativo é para isso. É um programa, não é de entretenimento, é um programa de informação. Então, se você quiser que eu discuta alguma coisa, manda uma mensagem. Eu trago aqui, faço uma leitura aqui sei lá, não é Pergaminhos na Bota, né? Mas eu trago aqui um bate-papo, uma conversa, a sua mensagem, pra gente poder discutir aqui no Boletim Informativo, tá bom? Chega, falei demais. Agora, recompensas e sorteios do Apoia-se, então. Voltando aqui à pauta, né? Lembrando do sorteio, então, todo mês é sorteado para quem apoia o projeto nível 5 ou mais. O que é nível 5 ou mais? É o nível inicial, nível mais básico. No Apoia-se, a menor doação
é de R$5 ou mais, tá? Então, basicamente, o resumo é todo mundo. Participação em lives, eu posso trocar isso aqui para todo mundo, em vez de 5 níveis. Não, é todos, tá? Todo mundo que apoia o projeto tem chance de ser sorteado. Né? Quem apoia com uma quantia maior tem uma chance maior, mas todo mundo faz parte do sorteio. O que é esse sorteio da participação em lives? Como eu disse, a gente sorteia até 4 padrinhos ou madrinhas e a gente convida eles para uma próxima transmissão ao vivo que o que está fora aqui é o Tarrasque na Bota, né? Não dá, porque aí já tem vaga, é o jogador, já tem o personagem, é uma coisa que contínua. Mas, por exemplo, de repente uma Forja ou qualquer outro programa que possa surgir de fazer ao vivo, a gente pode chamar os padrinhos ou madrinhas sorteados também, sem problema nenhum, tá? No momento, só o programa da Forja a gente está fazendo isso, que sai uma vez por mês, tá? E o nosso comprometimento é chamar você pelo menos uma vez no mês, o sorteado uma vez no mês, tá? Então, quem foram os vencedores desse sorteio para a próxima live, né? Que vai ainda ocorrer em fevereiro? O Felipe Pinheiro de Oliveira, Valdo Raia, Fabrício Reis, Guzon e o Leandro Batista. O que você tem que fazer? Nada, só aguardar. Como é que é o procedimento? Lá no grupo do WhatsApp dos padrinhos e madrinhas, eu vou lá com @, vou tentar achar você lá e vou te marcar e vou avisar. Olha, gente, dia tal vai acontecer tal transmissão ao vivo, você quer participar? E é realmente participar, não tem que estudar nada, não tem que se preparar para nada. A única coisa que eu falo é, garanta que no dia e na data você vai estar com tempo livre, que você vai estar num ambiente silencioso, que não vai estar barulhento, porque se tiver barulhento, não tiver silencioso, eu vou encher o saco, né? Eu vou ser o cara chato, como o pessoal às vezes fala, o Rafael é um puta cara chato. Eu vou ser o chato, porque alguém tem que fazer esse papel. Que é, cara, não dá pra ouvir, tá muito barulho, esse barulho vai sair na transmissão ao vivo, você pode mutar o microfone, a gente vai ajustar. E aí, se você estiver num ambiente que não é silencioso, se o microfone for de baixa qualidade, a gente vai tentar ajustar o máximo possível para ficar viável para transmissão ao vivo, tá? É a única coisa que eu vou acabar sendo chato e já aviso que eu tenho que ser, tá bom? Então, se você não estiver no grupo de padrinhos ou madrinhas do RPG Next, não tem problema. Você pode estar me ouvindo agora, esse programa gravado, aí no seu feed de podcast, manda um e-mail. Você pode simplesmente falar, Rafael, eu vi aqui que meu nome foi sorteado, eu não estou no grupo dos padrinhos e madrinhas do RPG Next lá, e eu quero participar. Não tem problema, eu mando o convite para você por e-mail, beleza? Mas você tem que avisar a gente aí, porque o nosso meio de comunicação padrão é o WhatsApp dos padrinhos e madrinhas. E se você quiser também entrar no Telegram, é t.me/RPGNextOficial, tudo junto, você entra no Telegram, e lá no Telegram é livre, você pode entrar no Telegram e me marcar lá e me avisar, Rafael, eu vi que eu fui sorteado aqui é o fulano de tal, eu ouvi lá no boletim informativo e eu quero participar aí, pode contar comigo, sabe esse tipo de coisa? Tá bom? Beleza? Bom, continuando. Magia, conjurar criatura, para quem apoia o projeto com 15 ou mais. Aí o que significa? Suas chaves, o seu nome é emprestado para um NPC, para um personagem que o mestre controla em uma gravação futura de um Tarrasque na Bota, um episódio que ainda não foi gravado, tá? Aí tem que aguardar, né? Não tem que fazer nada também, tem que esperar, beleza? E o sorteado foi Alexandre Moricuni Fortes. Aí, Alexandre, parabéns. Aguarde, futuramente você vai ouvir seu nome sendo citado pelo mestre ou sendo interpretado aí por um NPC futuramente. E por fim, que não é um sorteio, mas é uma recompensa, o Grande Ferreiro é uma consultoria, né? Consultoria online que pode te ajudar a montar personagem, ou você pode pedir alguma coisa específica na área de RPG, se a gente puder te ajudar, a gente te ajuda. E aí, quem apoia o projeto com R$100 ou mais tem direito a essa consultoria online todo mês. Mas você tem que falar assim, Rafael, pessoal do RPG Next, eu quero essa recompensa, tem como me ajudar? Estou precisando disso. Você tem que nos avisar. A gente avisa que você tem esse direito, mas você tem que buscar esse direito também. Então os participantes são, e um agradecimento obviamente para eles, né? Estevão Felipe, Luli Gomes e o Breno Baiardi. Valeu pessoal mais uma vez, por mais um mês com esse apoio, ajuda demais o projeto.
E escreva pra gente, né? Você pode mandar mensagem, como eu disse, no WhatsApp, no Telegram, ou escrever para contato@rpgnext.com.br pedindo essa recompensa, tá bom? E para fechar esse Pergaminhos na Bota, tô falando Pergaminhos na Bota, esse boletim informativo, será que eu falei Pergaminhos na Bota em outro momento? Posso ter falado. Esse boletim informativo já passou de 1 hora, nunca falei tanto, tá? Então tá aqui, ó. Nem sei quem que vai ouvir isso aqui no final. 1h10? Quem que vai estar ouvindo eu agora? Bom, para fechar então, um obrigado especial, que é uma recompensa, fazer um obrigado falado aqui e mostrar, né, para os padrinhos e madrinhas que apoiam o projeto com R$20 ou mais. Eu vou anunciar também os novos apoiadores e quem retornou. Então, um obrigado especial para Gabriel Pereira Matos, Rodolfo Pinheiro Alves, João Vitor Primieri Paludo, Além da Costa Araújo, Cristiano Souza, Everson Guimarães, Lohan Negres Ronche, Michael Cristiano Wolfart, Ana Priscila de Oliveira, Alexandre Moricuni Fortes, Vitor Carvalho, Wellington Kenneth da Silva, André Luiz Kupikovski, Marcos Vinícius Migliaccio, Cous, Hector Bax de Oliveira, Marcelo Rodovalho, Pedro Henrique Munhoz Costa, Cristiano Silva, Felipe Borrelli, Carlos Souza, André Luiz de Oliveira, Marcelo Vergles, Fabrício Reis Guzon, Gabriel Cesário Gomes, William Valeiro, William Yamashita, Patrick Pereira Lerman, Victor Breda, Alexandre Bauer, Bruno Jordano, Rodrigo Carelli, Felipe Pinheiro de Oliveira, Felipe Chagas de Oliveira, Vitor Debiase Pereira Pinto, Victor Teixeira da Rocha Correia, Jefferson Pessoa Fernandes Estevo, Felipe Martins, Diego Mota da Silva, Wellerson Lucas Espíndola, Valdo Raia, Leandro Batista, Reuel Barbosa de Albuquerque, Júnior, Lucas Engar de Jesus, Pedro Paulo, Estevão Felipe, Luli Gomes e o Breno César Baiar de Oliveira. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. E aos novos padrinhos, que na verdade é uma pessoa que retornou. Seja bem-vindo de volta ao Fábio Scaico. Obrigado, Fábio. E aos membros ativos lá no YouTube. Rodar Silva, Lucas Furtado, o Null Pointer Exception. E quem retornou também, o MW. Valeu, MW, muito obrigado. Eu acho que o MW, ele tava... Eu não sei se ele tá como apoiador no Apoia-se. Eu não lembro se o nome dele é outro. Eu lembro que um tempo o MW ele tava nos dois, né, MW? Eu não sei se você entrou pro Apoia-se, experimentou e saiu e voltou pro YouTube. Não sei, ou se você tá nos dois. Enfim, porque são experiências diferentes, né? Nos avise, que estou curioso. Mas obrigado por ter retornado ao YouTube também, tá? E obviamente que para fechar aqui na última página, página 50, apesar de não dar tempo de eu ler todo mundo aqui, não é que não dá tempo, né? Não faz parte da recompensa, a gente mantém sempre a lista de padrinhos e madrinhas atualizada, tanto aqui no documento com o nome de todo mundo, tá? No boletim informativo e no site do RPG Next. Como uma forma de agradecimento, todo mundo que está doando ali, que está ativo como doador, está com o seu nome. Estou mostrando aqui na tela, né, no YouTube. E que então, assim, fica um agradecimento para todos vocês, tá? Pessoal, é isso. Fechou? Muito obrigado. Um abraço e até o próximo boletim informativo no mês que vem. Beleza? Valeu! Tchau, tchau. Até a próxima.